porque dentro de 3 dias passareis este Jordão, para que entreis a possuir a terra que vos dá o Senhor vosso Deus, para possuir, disse. E falou Josué aos Rubenitas e aos Gaditas e à meia tribo de Manassés, dizendo: lembrai-vos da palavra que vos mandou Moisés, o servo do Senhor, dizendo: o Senhor vosso Deus vos dá descanso e vos dá esta terra. Vossas mulheres, vossos meninos e vosso gado fiquem na terra que Moisés vos deu deste lado do Jordão. Porém vós passareis armados na frente de vossos irmãos, todos os valentes e valorosos, e ajudá-los-ei. Amém. Senhor, no nome de Jesus Cristo, nesse instante tão tremendo para nós, quando temos lido uma porção de Tua Palavra, pedimos encarecidamente que o Senhor nos anime como animaste a Josué, e que os valentes que possam armados ir na frente, abrindo a trincheira, enfrentando o adversário, que esses valentes, Senhor, possam se apresentar nesse tempo final, e que eles possam segurar a espada do Espírito, e que assim, vestido com toda a armadura do Senhor, que todos possam, ó Pai, com a força do Teu Espírito, com assim diz o Senhor, fluindo através de nós, que possamos vencer todas as astúcias ciladas do inimigo. No nome de Jesus Cristo nós te pedimos amém. Amém. Podeis sentar. Observe, meus irmãos, observe que nesta travessia do Jordão para possuir a terra da promessa, Josué está primeiro pedindo que os valentes sigam na frente, porque eles têm um trabalho a cumprir. Isso não quer dizer que os que ficam para trás são pessoas medrosas, que não têm coragem. Isto para mim significa que estes valentes receberam um treinamento especial para realizar um trabalho, e que os outros precisam ficar na retaguarda, dando sustentação, dando apoio, pelo menos acreditando, pelo menos crendo que podem possuir a terra. Porque não tem coisa mais complicada de você ir na frente e quem está atrás não acreditar em você, não ter a certeza de que você está seguindo correto, pisando no lugar certo, apontando o caminho certo. Não pode haver desconfiança dentro deste plano, já neste clima de possuir a promessa, que para nós é o Espírito Santo. E para que não haja este clima de desconfiança, de dúvida e indagações e todas essas coisas, os nossos sentidos precisam, antes de tudo, serem amortecidos, porque disto se trata cruzar o Jordão, fazer morrer a si mesmo. Amém? Amém. Pois bem, do Éden ao rapto, sempre encontraremos a mesma coisa. O povo de Deus sendo chamado para enfrentar esta tremenda batalha. E é sobre isto que nós vamos tratar nesse instante, porque nós não vamos lutar com um adversário que esteja aprendendo, iniciando a sua primeira luta. Não, estamos lutando contra um adversário que ele vem desenvolvendo este plano de ataque e de batalha desde os céus, e isto foi designado, estabelecido. Esta batalha foi estabelecida então na terra, e William Branham disse que se tornou uma batalha humana, porque antes foi travada entre os anjos, arcanjos, como vocês conhecem a história passada, da eternidade passada. Mas desde que isto veio para a terra, se tornou uma batalha humana. E as armas do diabo, as armas de Satanás, a cada dia foi se tornando mais afiada, eles se tornaram mais afinados nesta luta, e tanto é que agora chega-se no momento que você sabe como é que ele luta, sabe como é que é seu plano de ataque. William Branham disse que ele agora está atacando as nossas mentes. A maior batalha jamais pelejada está sendo travada na mente. Então precisamos entender como é que o diabo tenta atacar nossas mentes, caso contrário você não saberá se defender.
E quando tratamos de batalha na mente, não é apenas tentações e provações que advêm. Isto vem também em doutrinas e interpretações e palavras que se diz que é de Deus e interpretações que se diz que é a mensagem, no entanto, não é a mensagem em absoluto. Então, de todas as formas, de todas as maneiras, o diabo estará tentando sempre atrapalhar a tua mente para que ela não esteja clara quanto à questão que trata das coisas de Deus mesmo. Então nós temos que ter uma arma mais poderosa e maior para enfrentá-lo. E é disto que vamos tratar neste culto, sobre esta guerra que se torna atômica, inclusive. E isto se travou do Éden e continuará até o rapto. Vamos aprender com o irmão Bruno um pouquinho? Amém? Na mensagem, o conflito entre Deus e Satanás, o profeta do Senhor disse: é como nós. Estou lendo a partir do parágrafo 59. É como nós na força militar. Primeiro foi o arco primitivo e as flechas. Depois, uma marreta. E logo que seguiu foi, depois do arco e a flecha, o mosquete. Eu falei marreta aqui, eu lembrei de algumas coisas que eu já fico com a marreta na mão. Olha, é uma arma tremenda. Mas o irmão Branham está aqui dizendo, depois disso, o que seguiu foi de arco e flechas, logo depois veio o mosquete. Depois do mosquete veio o rifle. E agora temos armas mais poderosas. Esta arma mais poderosa sou eu que estou falando, o irmão Branham não falou. Agora, além de arcos e flechas, marretas, facões, rifles, seja o que for, nós temos armas mais poderosas. E esta arma mais poderosa, nesta mensagem, o irmão Branham chama de armas atômicas. Se você lembra do que aconteceu em guerras passadas, principalmente na Segunda Guerra Mundial, precisamente na Segunda Guerra Mundial, quando houve a explosão da bomba atômica, e o efeito devastador que ela traz, porque ela consegue, esta força é tão tremenda que ela desintegra os átomos, e sendo que o átomo é a menor partícula, não é, da matéria, algo assim, eu não sei explicar isso direito, mas quem estudou aqui, quem estuda, sabe disso, e é algo que está em todas as partes, aqui tudo é formado de átomos e tudo mais. E quando os cientistas descobriram que poderia, então, isolar o átomo, rachar, abrir o átomo, descobrir que dentro tinha os elétrons, os prótons e tal, e aquela coisa toda, matéria e antimatéria, é tanta coisa dentro de algo tão minúsculo que você não enxerga com seus olhos, e com isto eles puderam descobrir, vamos dizer assim, uma fórmula. E com esta fórmula, quando entrasse isto como uma reação em cadeia, isto desintegra o átomo. Isso significa o próprio ar. Tudo em questão entra em explode de todas as formas que você possa imaginar. Então é uma força tremenda, avassaladora, e não tem como voltar atrás. Aqui o William Branham está nos mostrando que com armas convencionais não dá mais para vencer esta batalha. E eu quero vos lembrar mais um pouco que desta batalha que estamos tratando dentro desta série sobre o livro de Josué com o livro de Efésios, não é simplesmente para quem aprendeu a ficar quieto durante o tempo da fome ou da seca. Ou, aliás, da fome, exato, da fome por falta de comida e da seca por falta de água, caminhando pelo deserto. Porque você descobre que muitos irmãos, muitos colegas, amigos, que durante a trajetória de 40 anos pelo deserto, eles conseguiram manter a boca fechada e não blasfemar contra o profeta do dia, em não reclamar das coisas, porque todos que reclamaram, todos que deram uma ideia, tentando mostrar que tinham uma ideia melhor que a de Moisés, você sabe que todos eles morreram. Às vezes só murmuraram e disseram, no Egito estava melhor. Bastava isso. Este não entrava mais na terra da promessa.
Bastava dizer: será que Moisés não perdeu o juízo? Aquele já não entrava na terra da promessa. Então, teve um bom número de pessoas, de amigos, que eles permaneceram fiéis à mensagem. E até o final eles mantiveram sua posição. Daqueles que nasceram no deserto. Vocês entendem como estamos tratando. Mas agora, na hora de entrar e possuir a terra, vocês lembram-se da leitura que Josué agora proclamou a um grupo, selecionou uma boa parte deles, e a estes ele chamou de os valentes de armas em punho, de armas na mão. Porque a terra da promessa sendo sua, mas precisa você saber se defender. E não se trata apenas de se defender. E eu já disse antes, dentro desta mesma série, que o povo de Deus, quando eu preguei sobre a melhor forma de ataque, não é? O povo de Deus por muito tempo se defendeu muito bem. Mas agora chega-se um momento que já não se trata mais de um plano de defesa, mas é um plano de ataque para realmente expulsar os poceiros da terra, daqueles que estão usufruindo das bênçãos do Espírito Santo, que é para nós, que é para você. Então temos que agora atacar e não simplesmente nos defender. Por muito tempo o melhor plano era a defesa, mas agora o melhor plano é o ataque. E esse ataque é com arma avassaladora, e o profeta chamou de armas atômicas. E ele diz: seguimos crescendo mais. Temos que crescer mais. Bem, se é seguindo, crescendo mais, mudando de armas obsoletas para uma mais potente, vamos dizer assim, então isto se trata de um crescimento, porque ele disse: seguimos crescendo mais. Isto se trata então de um crescimento. Então, estas pessoas que conseguirem esta arma atômica para desintegrar todas as forças espirituais da maldade nos lugares celestiais, estes adquirem esta arma poderosa a partir de, segundo um entendimento superior aos outros. É um aprendizado mais constante e maior. Se a guerra é espiritual e está sendo travada na mente do ser humano, você não tem que cruzar realmente um rio, você não tem que chegar realmente numa terra, porque tudo aquilo era um tipo. Sabendo vocês que eles cruzaram realmente um rio, mas o que você tem que fazer cruzando este rio é fazendo morrer a si próprio. E eles lá enfrentaram pessoas, seus adversários, e eles pisavam numa terra onde eles iam plantar e colher. E agora você sabe que estes inimigos, ou este inimigo, o maior deles é você mesmo, você mesma. E que esta batalha, esse campo de batalha é na mente. Então, se para a matéria e para as coisas que podem ser vistas, para desintegrar tudo isto, composto de átomos, ou seja, o que for, precisa-se de uma arma atômica, de uma bomba atômica, então, para que o diabo não tenha força e domínio sobre a tua vida, sabendo você que ele te atinge na mente, então a tua mente tem que estar com um conhecimento tão grande, tão a mais, tão maior, e é chamado isto pelo profeta de Deus de uma mente selada com o Espírito Santo. Amém. Uma mente selada com o Espírito Santo. Vamos continuar comemorando na mensagem o conflito entre Deus e Satanás. Ele diz: mas Deus no princípio lhes deu a seus filhos a arma atômica, porque ele é o Deus infinito, porque ele conhece a melhor forma de ataque. Não é? Agora, vendo que ia haver um conflito e que ia haver uma batalha, Deus equipou a seus filhos. Veja isto aqui, meus amigos, isto são simplesmente palavras, mas é através destas palavras que nós podemos descobrir o segredo de derrotar Satanás. E ele fará tudo para que você não compreenda, para que você não entenda, para que você não ouça, para que você não tenha ânimo para ouvir a palavra. Porque ele sabe que a única forma dele ser derrotado é se você fazer uso da palavra. Amém.
E isso não se trata de você pegar a Bíblia para lá e para cá e conhecer de capa a capa. Se trata de você fazer uso da palavra. E não tem como você usar a palavra sem antes ouvir a palavra, sem antes ler a palavra, sem antes aprender da palavra. Disso se trata o seu treinamento para vencer o Satanás. Veja isto. Deus é que pôr a seus filhos. Agora, se você é um filho, a menos você não creia, a menos que eu não acredite que eu sou um filho ou uma filha de Deus. Porque se eu creio que eu sou filho de Deus, então eu tenho que saber que Deus não me deixa desamparado, que Ele me equipa. E o equipamento que Deus nos dá é este, olha. Deus equipa seus filhos com a melhor classe de munição. Então não importa com que arma o diabo venha, Deus é infinito. Observe as palavras do profeta. Ele é Deus e é infinito. E vendo que ia haver um conflito, vendo que ia haver uma batalha, então ele equipou seus filhos com a melhor classe de munição. Não importa se isto foi para 2000 anos atrás, para 500 anos, para os dias atuais. Não importa se os filhos de Deus moraram no tempo da caverna, vamos dizer assim. Não importa se foi no tempo do candeeiro, da lamparina. E não importa se hoje temos coisas que eles não tinham. Não importa se hoje tem uma maldade exposta pelas ruas, não importa se hoje o diabo está trabalhando nos meios de comunicações, que não tinha naquele tempo, mas o Deus que equipou a seus filhos há 2000 anos atrás com a melhor classe de arma para vencer o diabo naquele dia, é o mesmo Deus que nos equipa hoje com a melhor munição que temos para hoje. Amém. E que munição é esta? Observe, irmão Brana continua. Com o melhor ataque, com o melhor de tudo que eles necessitariam, que abarcaria desde o Éden até o rapto. Então nós não temos desculpa de dizer assim, olha, mas os irmãos do passado, os irmãos lá do passado, eles não tinham a luta que nós tivemos. Veja isso. Porque na realidade, a luta hoje é maior. Naquele tempo, simplesmente o inimigo dizia, olha, eu vou matá-lo e vou matá-la, e ele vai ter que negar a Cristo, e vamos até a hora da morte, e arrancando um pedaço do dedo, e aquela coisa. E as pessoas sabiam que se vencesse aquilo, vencesse a carne, as paixões, a dor, a morte, venciam a morte em vida, o que acontecia? Eles tinham plena convicção de, ao fechar os olhos desse lado, abririam os olhos já na glória eterna, ou no paraíso. Homens como Estevão, antes de partir, e antes de receber a última pedrada, ele já estava vendo o outro lado, e disse, estou vendo os céus abertos, e o Filho de Deus, e o Senhor Jesus à destra do Pai. Ele estava vendo já a glória, estava vendo o outro lado da vida. Vocês conhecem as Escrituras. E assim, todos eles morreram, dando testemunho disso. Agora, hoje não é assim. Você não é perseguido por ser crente, você não é morto por ser crente. As jovens hoje não é perseguidas por ser crentes. Que perseguição você tem? Só porque um colega te critica lá na sala de aula? Só porque uma pessoa sem instrução, sem educação, vive qualquer tipo de vida, parecendo animais irracionais. Aí, por você ser uma pessoa educada, ser um moço educado e tal, e então ele se critica porque diz que você está fora de moda. Isto é luta para você? Isto é tentação? Isto dá até vergonha você chamar isso de luta. Luta eles tiveram. Mas por que para nós hoje é pior? Por que para nós hoje é pior do que para eles? Bem, se hoje nós temos coisas e tentações que eles não tinham, se hoje você anda pelas ruas da cidade e você às vezes diz, Senhor, se for para mim ir para o inferno por causa dos meus olhos, então é melhor que eu fique cego e entre na glória, porque eu sei que lá eu terei meus olhos. Naquele tempo eles não passavam por isso. Mas será que Deus seria injusto conosco? De nos deixar para viver na última era, na última dispensação, no último tempo? E eu, homem, você, carne, sujeito às mesmas paixões que os irmãos de 3000 anos atrás? Ora, eles foram fáceis de ser crente, mas eu enfrento a maior dificuldade. Por quê? Lembre-se disso. O mesmo Deus que equipou aqueles homens, aquele mesmo Deus guardou um equipamento especial para os últimos dias. A mesma coisa. E se a arma que eles tinham lá era a palavra, nós hoje temos outra vez a palavra. Amém.
Não importa como o diabo está lutando hoje, que tipo de arma ele apresenta, Deus não muda. Deus não muda. Deus tem um único plano, o diabo tem vários planos. À medida que o tempo vai passando, ele vai aperfeiçoando, vai mudando aqui, vai mudando ali, para ver se consegue, para ver se está certo. Mas Deus é o único que sabe o final desde o começo. Então ele arquitetou um plano e disse: esta é a arma com a qual meus filhos irão enfrentar Satanás e o vencerão. Pronto. Agora, se a arma que Deus te deu, você não sabe lutar com ela, você não faz uso, então claro que o diabo vai ficar te esbofeteando a cada dia. Mas aqui o Mormon está dizendo, do Éden ao rapto, tudo que eles necessitam, a melhor munição, o melhor ataque, o melhor que eles necessitavam, abarcaria do Éden até o rapto. E ele disse que foi a palavra. Ele repete, a palavra. Isto é o que vence a Satanás, é a palavra. Isto é a voz do sétimo anjo, a voz de Deus para os últimos dias. É o que vence a Satanás, é a palavra. Agora vamos pensar um pouquinho aqui. Se o que vence Satanás é a palavra, o que é a palavra? Como vencer a Satanás pela palavra? Se pudéssemos destrinchar um pouquinho isso aqui, você ia dizer, meu Deus, então, realmente eu não estou fazendo uso. Observe uma coisa. Deus, há 2000 anos atrás, usando a pessoa de seu filho, falando através de seu filho, a ponto de Jesus dizer, o que eu ensino não é ensinamento meu, eu aprendi com meu pai, por isso eu faço para vocês. Então, ele disse, não faça tal coisa, não faça isto, quando deres esmola, faça desse jeito, quando orares, faça desse outro jeito, e quando você entrar na casa de um estranho, quando você sentar com os gentios e pecadores, deu todo o ensinamento que eles precisavam, e contou parábolas a respeito do reino dos céus, algumas coisas não foram entendidas, e estas mesmas palavras ficaram registradas até os nossos dias. O profeta de Deus disse, todo o Novo Testamento fala desta hora. Então, claro que as coisas que eles passaram naquele tempo eram diferentes das de hoje. Mas os mesmos espíritos, os mesmos anjos caídos, que atormentavam nossos irmãos do passado, são os mesmos espíritos, são os mesmos demônios que nos atormentam hoje. Eles apenas mudaram de táticas e se tornaram especialistas a cada dia. E a arma que Deus deu a eles é a mesma que Ele dá para nós hoje. E aquilo que não foi preciso falar naquele tempo, foi deixado para ser falado no tempo final. Coisas que eles não tinham que saber. Foi dito que nos dias da voz do sétimo anjo, essas coisas seriam manifestas, todo segredo seria revelado, o segredo de Deus seria revelado. Então Deus mesmo, a palavra, se manifestaria a nós numa porção a mais do que naquele tempo. Sendo que a mesma palavra de Deus. Agora, como é que você pode vencer a este inimigo se você não faz uso da palavra? Olha, nós temos um profeta vindicado que ele nos ensinou determinadas coisas. Esta geração, ela veio de passo em passo e foi se tornando cada vez mais caótica. A religião, que é uma cobertura e em outro sentido é uma ponte de ligação lá atrás, eles não estão usando a religião no real sentido para o qual ela veio. Ligar, fazer uma ligação lá atrás. Eles estão usando para empurrando com a barriga, numa força de expressão. Agora nós, os verdadeiros religiosos, temos recebido uma palavra, uma mensagem, que nos liga de volta ao original, lá atrás. A mesma doutrina apostólica. Então Deus, através deste mensageiro, veio nos ensinando coisas que para o mundo já não precisava mais ensinar tais coisas. Então hoje falar sobre honestidade no meio dos crentes, você se torna um pássaro raro, pois que os crentes se tornaram desonestos. E você vê, você ouve isto por aí afora. As pessoas dizem, eu não gosto de fazer negócio com crente.
E muitas vezes crente mesmo diz: eu não faço negócio com crente, prefiro fazer com incrédulo. Por quê? Porque os chamados crentes, entre aspas, né? Eles usam este nome e a religião como uma cobertura para cobertar a sua vida de pecado, incredulidade, falta de conversão. E o irmão vai perdoar e vai deixar por isso mesmo, e aquela coisa toda, e eu sou irmão, então e você tem que ser bom para mim, tem que me dar o que eu preciso, e isso se tornou uma bagunça, uma miséria por aí afora. Então o nome crente, o nome cristão tem sido, vilipendiado, não sei como é que é, envergonhado. Então quando o profeta de Deus vem e diz: seja sincero, se você é sincero para com as coisas de Deus, então Deus fará o mesmo com você. Seja sincero, seja honesto. Quando o diabo então vem a você e tenta fazer você pensar que poderia ganhar mais, adquirir mais, sabe? Com meias verdades, ou não contando tudo, aquela mentirinha de tabela, sabe? Para poder vender por 10, você diz: não, eu comprei por 5. Olha, você comprou por 8. Custa dizer: eu comprei por 8, só posso vender por 10. Quer? Se não quer, não posso fazer nada. Mas por que tem que dizer que comprou por 5? Aliás, por que vai dizer que comprou? Eu fico ruim da cabeça nessas horas. Por que mentir? Para que mentir? Por que a desonestidade? Por que ser desonesto? Ser desonesto? Para adquirir mais? Para poder... Vamos mais para frente, senão eu me enrolo mais ainda. Deus mandou um profeta e disse para os homens: homens, sejam honestos, sejam sinceros com as suas esposas. Como eu vou vencer a Satanás se não faço uso da palavra? Deus mandou um profeta e ele contou para nós o sonho de sua mãe. A sua mãe não contou aquele sonho apenas por contar, e sendo o profeta um interpretador do sonho, um revelador do sonho, ele não contou aquilo apenas por contar. Aquele sonho que ele contou sobre aquela moça, aquela mulher, que disse que poderia muito bem galgar os 3 degraus daquela escada com um Luís XV, com um salto alto, desse tamanho. E foi dito: você não vai. Ela disse: eu vou mostrar que eu vou até o final sem precisar mudar isso aqui, porque esse William Brana e tal, eu vou mostrar que eu vou. E ela foi, pisou o primeiro, pisou o segundo, resvalou no terceiro e tal, e caiu no precipício, e o grito foi muito horrível. Por que será que o profeta contou este sonho para nós, igreja, irmãs? E por que será que no início da mensagem você aprendeu sobre isto? E você tinha cuidado quando ia na loja e escolhia o mais baixo que tinha? Porque além da medicina dizer que o sapato alto acaba com a tua coluna, tira fora do lugar o útero e tantas coisas mais, por outro lado você sabe que isto é apenas para as mulheres do mundo saírem rebolando, desfilando por aí afora, porque não consegue mais ficar natural, porque tem que andar na pontinha dos dedos, para poder atrair a atenção, porque o diabo sabe que um homem que olhar para uma mulher e a cobiçar, já adulterou com ela. E se o problema no início no Éden foi adultério, agora no final é adultério também. E o William Brand está dizendo aqui: é do Éden ao rapto. Se Deus tem a mesma arma, é porque o diabo estará atacando da mesma forma, é o mesmo espírito, mas de uma forma mais sutil. Por que será que Deus mandaria um profeta e diria sobre a roupa, cuidado com as roupas e tal? Diga-me, por que seria? Aí o tempo vai passando, a Assembleia libera, aí daqui a pouco está o povo da mensagem também, liberando aos poucos. Ah, não tem problema isso, não tem problema aqui. Como você pode vencer a Satanás? Se a ideia está na beleza de se tornar mais bela, mais bonito, mais apresentável, mais cheiroso e tudo isso. Porque esta preocupação que temos com a nossa vida natural, não passamos para a nossa vida espiritual. Por que não nos tornamos mais espirituais a cada dia? A tendência é nos tornar mais mundano, mais apresentável, mais elogiável, por aí afora. Por quê? Porque esses espíritos especialistas estão desta forma e estão atacando na mente. Por não usarmos o assim diz o Senhor, estamos em problemas. Sabemos disso.
Sabemos que é desta forma. Portanto, ele equipou a seus filhos com a palavra, para sua proteção contra o inimigo. Ô Senhor, protege-me com teu sangue. Ô Jesus, protege-me com teu sangue. Fora da palavra não tem sangue. Fora da palavra não tem proteção. Não tem como. Então observe isto. Ele equipou a seus filhos com a palavra, para sua proteção contra o inimigo. Quando a guerra começar e as batalhas se ponham em ordem, então há somente uma coisa que o verdadeiro soldado pode usar. Por que estamos falando sobre Efésios e Josué? Porque se trata disto, enfrentar uma batalha e possuir o que é teu, que é a terra da promessa, que é para nós, o Espírito Santo. E lembre-se que o soldado dito por Paulo na carta aos Efésios, ele tem que estar equipado com o capacete da salvação, espada do Espírito, o escudo da fé, o calçado dos pés da preparação do Evangelho da paz, e a couraça da justiça e tudo. Mas nesta hora da batalha, como vamos fazer? Eu vou usar a espada? Vou usar a couraça? Vou usar o escudo? Vou usar o capacete? O que é que eu vou usar? Observe isto. Quando a batalha se põe em ordem, então há somente uma coisa que o verdadeiro soldado pode usar. Um verdadeiro soldado cristão. Isto é, assim diz o Senhor. Se você tem o assim diz o Senhor, é isto que você deve usar. É o que Deus diz. É o que Deus diz em sua palavra. Este é o assim diz o Senhor. E nós temos o assim diz o Senhor para todos os aspectos das nossas vidas. Temos uma Bíblia escrita com 1189 capítulos, recheada de assuntos, de proibições, do que Deus diz não faça, e do que Ele diz faça isso, porque isso me agrada. Isso é o assim diz o Senhor. E aquilo que não foi compreensível, que não foi entendido, ou que foi interpretado, e que durante as eras os homens tiraram isto de letra, disseram que não tinha importância, então Deus mandou um profeta com o assim diz o Senhor para nós nesse dia. E se o profeta disse, meu amigo, isso não pode, meu amigo, isto é pecado, meu irmão, isto é abominação para Deus, não tente fazer, porque você estará desprotegido ao ir contra o assim diz o Senhor. A menos que você não crê que Deus mandou um profeta. E se Ele mandou porque as coisas não estavam bem, e se temos uma mensagem profética a cada dia soando aos nossos ouvidos, é porque alguma coisa não está bem. Um verdadeiro soldado cristão, isto é assim diz o Senhor, saia lá na frente e faça frente ao inimigo com a segurança, seguro de que nada, ora, caia 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, porém a ti nada chegará. Por quê? Proteção da palavra. Amém? Amém? Proteção da palavra. A menos que você não tenha. Se você não tiver proteção da palavra, não precisa cair 1000 ao teu lado. Não basta cair um, você já cai junto. Basta um anjo caído passar por você, já derruba também. Essa é uma boa expressão para mostrar para vocês o valor das Escrituras. Caia 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita. Quantos já caíram ao teu lado? Você percebeu? Quantos caídos passam por você durante o dia? Você viu? E por que estamos tombando junto também com eles? Influenciados por eles. Temos que estar recebendo influência de um desses reinos, ou do reino espiritual das trevas, ou do reino espiritual celestial. Um desses reinos terá que estar nos inspirando, nos influenciando. Então os filhos de Deus, os soldados de Cristo, estarão sendo influenciados pelos anjos do Senhor, que acampam ao teu redor, te protegendo, te defendendo. Mas não queira proteção de anjos se você não está com a proteção da palavra. Aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Então esses anjos recebem uma ordem a seu respeito, desde que você também esteja sobre a ordem que Deus deu para você. Porque Deus diz para mim o que eu devo fazer. Deus diz para você o que você deve e o que você não deve. E Ele também diz aos anjos o que Ele deve fazer para te defender. Amém? Amém. Amém. Pois bem, cairão 10.000 ao teu lado e tal, mas isso não te chegará. Somente recordem que foi Deus o que fez esta declaração.
E ele deu isto a seus filhos. E é o melhor que alguma vez tenha havido até agora. A palavra de Deus é o melhor que Deus tem para nós nos defendermos. Bem, ainda no sermão A Maior Batalha Jamais Pelejada, o profeta do Senhor disse no parágrafo 85, com a tradução que temos aqui no Brasil: vê você? Ali foi a primeira batalha. Estamos tratando de batalha humana, travada com os seres humanos. E o irmão Branham disse que é do Éden até o rapto. Estaremos lutando contra o mesmo adversário. Ele estará usando armas diferenciadas. É da mesma forma, são os mesmos espíritos, mas usando armas diferentes. E Deus, sabendo o fim desde o princípio, sendo infinito, conhecendo tudo, o que ele proveu lá no Éden, no início, quando os seres humanos começou esta batalha aqui, entre os seres humanos, aquilo que Deus proveu para eles, Deus provê também aqui no final, quando estamos dentro do primeiro plano, ou da primeira fase do rapto. A mesma coisa, Deus diz: fique debaixo da palavra. E por causa desta primeira batalha, se produzem todas as demais batalhas. E todo derramamento de sangue que jamais tenha havido foi causado pelo que sucedeu ali no Éden. Eva descreu na palavra de Deus, e por descrer um só ponto da palavra de Deus, se tem produzido todos estes problemas. Então, como é que vamos descrer ainda na palavra? Olha a pergunta. Um ponto só que foi descrito lá causou todo esse problema. Ele diz: então como vamos ainda descrer na palavra? Observe isso. Mas como é que eu descreio na palavra? Se você diz que crê, se eu digo que creio, como é que vamos descrever? Quando você deixa de cumprir, quando você deixa de fazer uso dela, como a maior arma que Deus te deu, é a única forma de você ser um vencedor, ser uma vencedora. Isto é para velhos e jovens, não tem mudança, não tem variação. Isso é para cada um de nós. Não importa se você diz: mas meus pais não enfrentam os problemas que eu enfrento. Eles estão na posição que estão, na idade que estão, mas já estiveram no lugar onde você está. Já tiveram a idade que você está. Passaram pelos mesmos problemas que você passa hoje. Uns mais, outros menos. E a luta é espiritual, não importa se para você se apresente de uma forma e para outra de outra. Tudo você sabe. Quando você conhece a palavra, você sabe como é que o diabo está tentando te apanhar. Veja. Observe. Eva descreu na palavra de Deus, e só por descrer um só pontinho da palavra de Deus, se tem produzido todos estes problemas. Então, como é que vamos descrer ainda da palavra? Não se pode fazer. Temos que cortar todas estas coisas. Cortar o quê? Você já aprendeu a destruir pontes lá para trás. Mas agora ele está falando em cortar. E uma vez que corta, que rompe, não tem mais ligação. É como você ter um fio elétrico e ali está passando ali, não sei em que velocidade e em que quantidade os elétrons, ou seja o que for, magnetismo e eletromagnetismo, e estão passando para lá e para cá. Porque aquilo é algo contínuo, mas uma vez que você corta, cuidado com o alicate, não é? Cuidado com o alicate, pode causar uma explosão boa ali na tua cara. Mas uma vez que você consegue romper aquilo, resultado, para lá e para cá, faltou luz, cortou aquilo porque houve um rompimento. Então o diabo, ele encontrará pontes para chegar até você, fios de ligação. E é através desse fio de ligação que ele fará a comunicação. E é através desta comunicação que ele chegará até você. E o que acontece? E o resultado disso, o que é que temos que fazer? Corte estes fios. Corte estas coisas. E o irmão Branham está nos mostrando aqui o que é isto. Ele diz: corte todas estas coisas. Coisas com as quais você descreve na palavra. Então ele vai enumerando. A consciência, corte a consciência. A memória, corte. Lembre-se, foi por causa da memória que Israel voltou para o Egito. Continuou no deserto, mas voltavam ao Egito quando bem queria. Lembrando-se lá de trás. A memória, o arrazoamento e tudo demais, desprezando os arrazoamentos
E se, mas isto, e o que é que você diz com isso? E o que é que eu faço com aquilo? Corta os arrazoamentos. Não arrazoamos de maneira alguma a palavra. Somente a aceitamos sobre a base do que Deus disse. Amém. Isto fixa uma fonte de água entre você e Deus. Logo, todo canal se abre entre você e Deus. Lembre-se, o canal só é aberto entre você e Deus quando você corta os outros fios, através dos quais o diabo está tentando te apanhar. Ali está a batalha. E estamos nas primeiras filas da guerra. Do que você lembra agora? Josué chamando o povo. Não foi assim? O que é que Josué disse? Deixe-me ver rapidamente onde nós lemos aqui. Falou Josué aos Rubenitas e aos Gaditas e à meia tribo de Manassés, dizendo: lembrai-vos da palavra que vos mandou Moisés, o servo do Senhor. O Senhor vosso Deus vos dá descanso e vos dá a terra. Vossas mulheres, vossos meninos e vosso gado fiquem na terra que Moisés vos deu deste lado do Jordão. Porém vós passareis armados, porque na realidade muitos não estão prontos ainda para cruzar o Jordão, então realmente terão que ficar deste lado ainda esperando mais um pouco. E quem for na frente tem que saber disso. Tem o grosso do adversário que você vai ter que enfrentá-los, para que outros possam vir depois e usufruir de um trabalho que você fez, que você realizou, de uma luta que só você poderia enfrentar, porque o treinamento que Deus deu a você foi outro. Vem? Vossas mulheres, vossos meninos, vosso gado, fiquem aqui. Porém vós passarei armados na frente de vossos irmãos. Quem às vezes fica muitas vezes para trás ainda, tateando para lá e para cá, são irmãos. E disso se trata um aprendizado, como eu vos disse antes, que o irmão disse: então agora estamos crescendo mais para podermos obter esta árvore poderosa. Mas alguns vão vir em passos de tartaruga, nem por isso deixarão de ser irmãos. Eles terão que chegar lá. Mas para isso você vai ter que ter uma coragem a mais do que eles, para ir na frente e dizer: Satanás, isto não é teu. A arma que Deus me deu é suficiente para te destruir. Tem alguém que depende de mim que está vindo atrás. Eu estou olhando para famílias, eu estou olhando para a igreja, eu estou olhando para pregadores. E o treinamento que Deus deu para eles foi aquele de: fique ainda por aqui por mais um tempo. Mas se eu estou na frente, se você está na frente, então prepare-se, você é quem vai olhar o inimigo na cara, nos olhos. Observe, ali está a batalha, e estamos nas primeiras filas da guerra. Não usemos um rifle calibre 22, usemos uma bomba atômica, obremos eficazmente, obtenhamos a bomba atômica de Deus. Amém. Que é isso, irmão Brana? Que é isso, irmão Brana? Fé em sua palavra. Essa é a bomba atômica de Deus. E isto vai explodir aos demônios e às enfermidades, a outro lado. Isto os aniquila, os destrói completamente. Ela desintegra tudo que não é semelhante a Deus. Quando essa bomba de fé cai, com a palavra de Deus sustentando-a, isto tira fora todo demônio, enfermidade e toda malícia. Amém? Vamos colocar de pé? A última citação, parágrafo 267 do conflito entre Deus e Satanás. Ele diz: amém. Fará que o reino do diabo se desmorone e caia. Fará que estalem estas grandes palavras com toda força. E a palavra que deve instalar com toda força é: assim tem dito o Senhor. Esta palavra atômica de Deus sai ali e desintegra ao reino de Satanás. Amém. Então firmes e adiante, hostes da fé. Correto, muito bem. Conflito entre Deus e Satanás. Senhor, nosso amado Pai, terminamos assim de repente, porque
Sempre oramos que quando chegar o momento de calar, que o Senhor nos faça calar, e que aquilo que for falado possa ser de proveito para as pessoas que ouvem, sabendo que é bem-aventurado que leia e que ouve as palavras desta profecia, porque o tempo está próximo. Pedimos-te encarecidamente no nome de Jesus Cristo, que a palavra do Senhor possa nos preparar e nos equipar com tudo o que é necessário para vencermos ao reino das trevas. Ajuda-nos, Senhor, perdoa os nossos pecados e nossas fraquezas. Colocamos-nos diante de Ti nesse instante, reconhecendo a nossa fragilidade, o quanto que temos falhado em cumprir com a Tua vontade, com a Tua palavra. Mas, Pai, sabendo disto que não é outra forma de vencer o inimigo a não ser estar sob a proteção da palavra, rogamos que o Espírito Santo nos guie nesse instante e a cada dia a passos verdejantes, que possamos nos alimentar sempre daquilo que está escrito, para que no momento próprio, quando o diabo nos atacar, seja de qual forma for, que a nossa mente possa estar selada com esse Espírito Santo da promessa e possamos fazer uso do assim diz o Senhor, e que possamos dizer: Senhor, Tu tens me ensinado isto, então me ajuda a fazer isto, a Tua palavra. Então que possamos olhar de frente para o nosso adversário, seja ele de qual forma que for que nos apresente, e dizer: Satanás, eu sei que é Tu, eu sei que estás escondido aí, então não adianta Tu querer me vencer ou me enganar, porque eu venho contra Ti nesse instante com a bandeira hasteada do Espírito, que é a palavra viva de Deus, e a palavra tem dito para mim que isto é errado, então eu tomo posse nesse instante daquilo que é meu, no nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Que a beleza de Cristo se veja em mim, toda sua admirável pureza e amor. Vem Tu, chama divina, todo meu ser refina, até que a beleza de Cristo se veja em mim. Então, no tempo de Josué, um grupo de irmãos foi na frente, pronto para enfrentar o adversário. E Josué disse para eles: até que o Senhor dê descanso a vossos irmãos, como a vós, e eles também possuam a terra que o Senhor vosso Deus lhes dá. Então tornareis a terra da vossa herança, e possuireis a que vos deu Moisés, o servo do Senhor, deste lado do Jordão, para o nascente do sol. Então responderam a Josué, dizendo: tudo quanto nos ordenaste, faremos, e onde quer que nos enviares, iremos. Amém. Sabe o que é isto? É fazer uso desta arma, do assim diz o Senhor, da palavra. Então, Tiago disse: não seja apenas ouvintes, mas o quê? Cumpridores, praticantes da palavra. A única forma de estar na proteção da palavra, de usar esta arma de Deus, é isto. Então responderam a Josué, dizendo: tudo quanto nos ordenaste, faremos, e onde quer que nos enviares, iremos. Amém. Temos aí uma mensagem tão tremenda, tão poderosa, que Deus nos mandou nesses últimos dias. Será que estamos dispostos a fazer como essas pessoas que ouviram Josué? E fazer tudo que esse anjo do Senhor, que esse mensageiro de Deus nos diz para fazer? Que o Senhor nos abençoe. Amém. Deus os guarde, tenham todos uma noite abençoada. Os irmãos da internet, Deus abençoe a cada um de vocês. Deus os guarde, Deus abençoe irmão Tony. Irmão Tony, lá em Belo Horizonte, Deus te abençoe. Muito obrigado por estar conosco, nos ouvindo, não é mesmo? Deus os guarde. Nossos cultos ao vivo são transmitidos toda quarta-feira às 19h30 e também às sexta-feiras às 19h30, aos domingos às 18 horas. Avisamos a todos que esses cultos estão à disposição dos nossos irmãos em CD de áudio e também em DVD, áudio e vídeo. Enviaremos para as pessoas que fizerem pedido e assim solicitarem. Deus os abençoe, meus irmãos, tenham todos uma noite abençoada e que a graça do Senhor esteja com vossas famílias, no nome de Jesus Cristo. Amém. O caminho é longo
Deus mais e mais sua proteção, estará ainda longe Canaã. Estamos fracos, tão cansados, já viajamos por valados, por deserto abrasador. Estamos fracos, tão cansados, estará ainda longe Canaã. Nós seguimos por deserto o caminho do cristão. Ainda é longe Canaã, ainda é longe Canaã. Quantas vezes tem faltado nosso leite e nosso pão, estará ainda longe Canaã. Estamos fracos, tão cansados, já viajamos por valados, por deserto abrasador. Estamos fracos, tão cansados, estará ainda longe Canaã. Moisés sendo amparado por Deus Santo em sua mão. Já avistamos Canaã, já avistamos Canaã. Passam margens destemidos sem temer o furacão, estaremos brevemente em Canaã. Estamos fracos, tão cansados, já viajamos por valados, por deserto abrasador. Estamos fracos, tão cansados,